Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Karine Gonzaga. Vocês estão aqui no canal Ele Quaderno NR. O nosso objetivo é sempre falar um pouco com os alunos brasileiros que vêm para a UNR, das dificuldades, das facilidades de matéria e tudo. É um canal novo, na verdade. E hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o material que você precisa escrever a respeito da sua observação em terreno, que é necessário para fazer, para terminar o 1000, né? Então eu vou mostrar aqui um pouquinho do meu e falar um pouquinho sobre ele. Na época que eu fiz esse material, eu fui bem elogiada com relação a redação dele, né? Os tutores na época me elogiaram bastante a respeito desse material que eu produzi, então eu quero mostrar para vocês, porque muitas vezes a gente não tem muita ideia de como fazer, né? Bem, eu comecei com uma capa, né? Universidade Nacional de Rosário, um informe de experiência em terreno, meu nome, a comissão da qual eu fazia parte, mês e ano, e depois eu fiz um índice, né? Que na verdade você vai fazer no final. E aí eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito desses itens, né? Primeiro, uma apresentação. É bacana você fazer uma apresentação. O que eu coloquei nessa apresentação? Eu falei que eu estava apresentando o resultado da minha experiência dirigida em terreno, que tinha sido uma oportunidade incrível para eu conhecer o trabalho do médico, o dia a dia, a rotina de um médico, e coloquei assim que eu vou descrever nessa experiência em terreno, né, nesse material, nesse documento. Eu vou falar sobre o espaço físico da instituição, onde eu realizei a atividade, vou falar sobre os profissionais que eu conheci, a função de cada um, a relação entre eles, a relação deles com os pacientes, né? Quais são as dificuldades, as facilidades, os obstáculos, de acordo com os profissionais com os quais eu conversei. Então, essa é uma apresentação. Depois eu passei para a introdução. A introdução, na verdade, você vai fazer por último, né? O objetivo da introdução é que o seu professor, a partir do momento que ele leia a sua introdução, ele entenda o que você está falando em todo o seu documento, né? Depois eu falei sobre o médico. Que eu falei sobre o médico? Falei o nome dele, olha, a minha observação eu fiz com o médico tal, que é especialista em XYZ, ele trabalha no hospital tal, trabalha nisso assim também, nisso assim também, né? E falei sobre a relação desse médico com os colegas de trabalho, com os outros médicos, né? Com os enfermeiros, por exemplo, tiveram algumas enfermeiras que inclusive vieram falar comigo e falaram, olha, você está com o médico ideal, porque ele é muito humano, você vai perceber isso. Então, eu busquei informações a respeito dele, né? E percebi, por exemplo, né, com o médico que eu estava, que eu acompanhei, que todo o tempo chegavam outros médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, para pedir uma opinião e tudo mais. Então, realmente, e ele dava atenção, né? A instituição, eu coloquei aqui as instituições porque na verdade eu fiz em duas. Eu fiz numa terapia intensiva, unidade de terapia intensiva, e fiz em uma unidade de pronto atendimento, né, numa UPA e numa UTI. Então eu falei sobre os dois. Se você fez em um, você vai obviamente fazer sobre a instituição da qual você assistiu, né? Então o que você vai falar da instituição? Você vai falar o nome dela, o endereço onde ela está localizada, o tipo de público que eles atendem. Por exemplo, se é um hospital público? É um hospital privado? Que tipo de público que ele atende lá? Né? Ele atende de forma gratuita, ele atende o público em geral, ele uma clínica especialista em alguma coisa. Então você vai falar sobre isso. Quantos anos tem que essa instituição está nessa cidade, nesse local? Né? Quantos leitos ele tem, se for um hospital, por exemplo, no caso eu falei sobre isso no meu, porque eu fui no hospital, quantos profissionais trabalham lá, contando tudo, né? Contando gente da limpeza, contando pessoal que fica na recepção,
médicos, enfermeiros, todo mundo, né? Contando tudo, quantos profissionais trabalham, quantas áreas ou especialidades são atendidas nesse lugar, né? Quantas pessoas são atendidas por dia, né? É bem interessante, veja bem que essas informações vão enriquecendo o seu material e quando você for discutir isso em sala, você vai ter muita coisa para você dizer a respeito da instituição a qual você foi, né? No caso aqui eu falei, né, sobre o hospital municipal, eu estive na UTI do hospital municipal e a unidade de pronto atendimento, né? E aí eu falei sobre as duas. Comentários sobre as instituições ou sobre a instituição, no caso, que você vai fazer de uma, se for o caso. Você vai falar sobre a infraestrutura, você vai observar comentário do médico, você vai conversar com ele, você vai colocar aqui, no caso, uma observação sua a respeito dessa instituição, né? Vou dar um exemplo, eu estava conversando com um médico, o qual eu acompanhei, e ele me mostrou, por exemplo, uma UTI de isolamento no hospital que estava parada, estava cheia de entulho. Essa UTI de isolamento é muito importante, né, para alguns casos bem específicos. E aí ele me mostrou que ela estava cheia de entulho porque ela precisava fazer uma manutenção no ar-condicionado e ela estava com uma trinca na parede que estava deixando, quando chovia, a água aparecia, né, na parede do lado de dentro, infiltração. Estava me faltando o nome. Isso, infiltração. E aí ele falou, olha, a gente chegou a fazer o orçamento desse trabalho e ficaria em torno de R$3.000, consertaria tudo e a gente poderia ter a UTI de isolamento funcionando. Para esse leito de UTI de isolamento, o hospital ganha, ou seja, recebe do SUS, do Sistema Único de Saúde, recebe R$800 por dia. Veja bem, R$800 por dia. E a UTI não estava sendo utilizada porque precisava fazer um reparo de R$3.000. E havia muito tempo já havia meses que aquilo ali estava parado. Ou seja, você vai comentar sobre coisas específicas que você percebeu. Por exemplo, isso foi uma situação ruim, né? Falar uma outra coisa bacana, por exemplo, que eu percebi, que na unidade de pronto atendimento, da qual eu assisti, tinha um raio-x digital. E isso é muito bacana, porque o médico ele pode pedir um raio-x de um paciente lá e receber, em 5 minutos ele recebe isso no computador do consultório onde ele está atendendo, né? Outras coisas que você pode citar aqui, as facilidades, as dificuldades, de acordo com o médico em trabalhar nesse lugar. Você vai conversar com ele, vai perguntar, por exemplo, o que falta? É bom trabalhar aqui? As pessoas, elas se engajam e tudo. O que falta, na sua opinião, para que o trabalho aqui seja melhor, para que os profissionais trabalhem de forma mais efetiva, né? Então, aqui você vai colocar realmente vai ter uma visão crítica e você vai conversar com o médico, porque não adianta você só ficar observando e ir por achismo. Ah, mas o médico, eu percebi que ele não conversa com as pessoas. Ok, ele pode estar num momento mais difícil aquele dia, ele pode estar cansado, ele pode estar com uma dor de cabeça e ele não ser assim no dia a dia. O simples fato dele estar sendo observado, nem todos os médicos veem isso de uma forma boa. Então, você vai conversar com ele, perguntar a respeito da instituição que você está assistindo ali. Outro item, próximo item, eu falei sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde, porque como eu fui num hospital público, eu queria também falar sobre o SUS. Então, eu deixei um capítulozinho específico para isso e, enfim, fiz as conclusões finais, né, falando sobre, no geral mesmo, sobre o que eu tinha visto, o que eu percebi, que isso foi bom para mim, que eu pude entender melhor a forma de um médico trabalhar, né? Então é isso, gente. O relatório que vocês precisam apresentar é mais ou menos isso. Eu coloquei ele mais dividido, eu escrevi bastante, porque eu queria apresentar um trabalho muito bom.
um trabalho que me permitisse chegar, por exemplo, na sala, junto com meus outros colegas, e ter respaldo dentro do que eu estava falando, né? Foi realmente só para vocês terem uma ideia de como foi esse trabalho, e espero que eu tenha ajudado, esclarecido alguma coisa. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar, por exemplo, pelo Facebook, Ele Quaderno UNR também, é a nossa página. Nós temos também o nosso Instagram, que é Ele Quaderno UNR também, né? E espero que eu tenha ajudado, tá? Um abração para todo mundo. Beijo!